Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Conference Call da Hashdex sobre criptoativos. Hoje teremos aí temas interessantes, o João Cunha vai dar um update de mercado e a visão de longo prazo. Ele é o Portfólio Manager da Hashdex. Pedro Lapenta, analista de Research, vai trazer um tema bastante conversado e divulgado sobre os stablecoins e o caso Terra Luna. Eu sou a Priscila Mendes, diretora institucional da Hashdex, e vamos dar início aí ao Conference Call. Iniciando, Pedro, por favor, o primeiro slide, só uma rápida atualização institucional. Estamos com 2 bi sob gestão, temos 260 mil investidores e somos a maior asset de cripto de gestora da América Latina. Uma asset inovadora, temos aí distribuições e produtos no Brasil, na Europa, também aí entramos aí no mês passado, através do nosso primeiro ETP, um Exchange Traded Product na Bolsa SIX. Também temos aí, estamos participando de várias conferências no mundo. No mês passado, participamos da Inside ETF, eConnections, Bitcoin 2022. O próprio, eu peço, por favor, que vocês mantenham, Vitor. Mantenham a sua tela, o seu microfone fechado, por gentileza. Obrigada. Então, como eu estava mencionando, o próprio Pedro Lapenta e o Yuri Alter participaram aí no mês passado da conferência em Palm Beach, a Permissionless, e essa semana nós temos 3 participantes da equipe que estão na Consensus, no Texas. Então, essa grande rede de conferências é um material muito rico de aprendizado, e estar aí no front do mundo cripto. Pedro, por favor. Então, cripto rapidamente como oportunidade de investimento, dando aqui um macro picture dos dados do mês passado, o mercado de capitalização aí numa escala logarítmica. O mercado de cripto tem aproximadamente aí 1,3 trilhões de dólares, e a dominância é do Bitcoin, com cerca de 45%, e do Ethereum, 19%. Na página seguinte, se nós tirarmos a capitalização do Bitcoin, o mercado tem aproximadamente 700 bilhões de capitalização, também aí num gráfico de escala logarítmica. Isso depois da forte realização. A tese cripto, vamos lá. A tese cripto, esse slide fala um pouco da evolução da internet, no qual iniciou com o que chamamos de Web 1, a internet da informação, evoluindo para a internet social, que pertence aí às Big Techs, né, no qual você pode ler, escrever, vídeos, trocar informações, e agora o que chamam de Web3, que é a internet do valor. Então, ela pertence aos desenvolvedores e usuários, ter o direito à propriedade digital dos seus ativos. O que a gente vislumbra, a nossa tese de investimento é baseado no crescimento da Web3, no longo prazo, para os próximos 10 anos. No slide seguinte, é uma visualização do que a gente entende ser aí essa criação e compartilhamento de valor. Então, o usuário sendo dono dos seus ativos digitais, nas suas carteiras digitais. Então, na prática, oferecer os mesmos serviços para resolver os mesmos problemas ou novos problemas, sem a necessidade de intermediários de confiança, que é o conceito da blockchain, né?
da tese de investimento. Então, a tese tem a ver com o crescimento dos usuários e da demanda de criptos e dos subsetores dessa indústria que está em franco crescimento. Então, comparando o número de usuários, por exemplo, de um Facebook com 2,9 bilhões de pessoas, com, por exemplo, o mercado dos jogos e de esportes no mercado tradicional, 250 milhões de pessoas, com o mercado global de cripto, que hoje tem 220 milhões. E nos outros círculos, colocamos os vários setores de cripto. Por exemplo, o segmento financeiro, que é o que chamamos de DeFi, Decentralized Finance, com 3,5 milhões de pessoas aproximadamente. O mercado de NFTs, com em torno de 400 mil usuários. O mercado virtual aí da Web3, com, enfim, ainda incipiente, e o total aí de blockchain de gaming, 2,4 milhões. Então, a nossa tese aí é que, enfim, só estamos começando, né? O que eu costumo dizer é o mercado de venture capital com liquidez. E na página seguinte, a gente traz aqui o potencial dessa transformação das diversas indústrias através do blockchain já é uma realidade. Então, do lado esquerdo, os serviços com intermediários de confiança, que todos nós conhecemos, o Google Ads, o Uber, o Spotify, né, nessas áreas de marketing, mobilidade, streaming, e do lado direito, as alternativas através de blockchain, como o Brave, o Drift e o Audius, respectivamente. E assim, nos vários segmentos, nos segmentos das NFTs, também aí já temos os mesmos serviços através de blockchains descentralizadas, e no mercado financeiro de DeFi, aí, Decentralized Finance. Então, por exemplo, a Uniswap, que é uma bolsa de cripto descentralizada, né? Você tem aí um pouco mais 40 desenvolvedores, sem o conceito de centralização, e provendo aí serviços comparativamente, concorrendo, por exemplo, com uma Coinbase, que é uma bolsa de cripto centralizada, que possui cerca aí de 2.600 funcionários. Então, trazendo essa disrupção, atualmente já existe, ainda incipiente, é um mercado novo, nos últimos 2 anos aí em desenvolvimento, e que a gente entende que tem grande potencial de crescimento, e baseamos aí as nossas teses em trazer para o mercado tradicional ETFs que são cestas de ativo negociados aí na Bolsa de Valores brasileira. E então a nossa tese, comparativamente a diferença entre investimentos na página seguinte em ativos, investimento direto em cripto vis-à-vis ETFs e fundos de investimento, alguns pontos que vale salientar. Primeiro é a governança, somos uma gestora regulada, a custódia ela é institucionalizada e também regulada nos Estados Unidos, e possui também seguro. A questão de custódia no mundo criptoativos, o cliente faz a sua própria custódia, é um ponto bastante relevante, e vale mencionar a sucessão, no qual os investimentos fazem parte aí do inventário, vis-à-vis, se você investir direto em cripto, tem que deixar as suas senhas, tem que deixar, como eu costumo dizer, a mina do ouro, a chave do cofre para os seus herdeiros. Então, somos regulados, isso dá uma grande facilidade para o investidor entrar diretamente no seu home broker,
e comprar os nossos ETFs ou nas plataformas através dos nossos fundos de investimento. Então, para concluir, temos hoje 6 ETFs. Lapenta, por favor, na página seguinte, mais uma. E esses ETFs estão disponíveis na B3. O primeiro lançado é um large cap, baseado, seguindo o Nasdaq Crypto Index, que é o NCI, que o João vai comentar aí a performance. Os single assets, que é o Ethereum, persegue aí o Nasdaq Ethereum Reference Price. O Bitcoin verde, que neutraliza a pegada de carbono, que persegue o Nasdaq Bitcoin Reference Price. E os outros 3 são cestas de índice pela CF Benchmark, que é uma provedora e administradora de mais de 400 bilhões de dólares em cripto desde 2017, regulada pelo Reino Unido. Temos 3 cestas de índice representando pelos ETFs DeFi, que é o setor financeiro, de finanças descentralizadas, o Web3, que chamamos aí de Smart Contracts, que persegue aí o Smart Contracts Platform Index, que é uma, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, é como se fosse o iOS, o Android, o Linux dos sistemas operacionais. Então, é a camada de liquidação do blockchain, no qual todas a plataforma aí da indústria e os aplicativos de DApps, Decentralized Finance, são construídos em cima dessa Web3. Então, é o Ethereum e os seus concorrentes. E trouxemos, no mês passado, mais um ETF para a B3, que é o Meta11, que é a indústria aí de Cultural Digital, né? Então, são as plataformas sociais de token, jogos e metaverso em cripto, que se baseia aí e persegue o índice CF Digital Culture. Então, e agora eu passo a palavra ao João, nosso Portfólio Manager, que vai falar do mercado de cripto em maio e no longo prazo. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos. Bem, a gente, no mês de maio, a gente teve uma nova queda acentuada, e parte desses assuntos aqui a gente já trouxe na reunião do mês de abril, que como é na segunda, quarta-feira, acabou sendo um pouco mais tardia, se não me engano, dia 10 de abril. Então, a gente já estava vendo esse cenário e a gente pôde antecipar alguns desses assuntos aqui com vocês, né? Então, a gente tem uma queda do NCI, que é o nosso índice, digamos, de large caps, né? Que é o mais robusto, mais seguro, né, do ponto de vista de risco de mercado. Uma queda de 21,9%, muito concentrada ali na primeira metade do mês. E da mesma forma, os outros índices aqui, né, do ETF DeFi, do ETF Web3, caíram respectivamente 30% e 33,7%. E aí, depois eu vou entrar um pouco mais a fundo, né, nas causas dessa queda especificamente, mas olhando um panorama um pouco mais aberto, se puder passar o slide, por favor, Lapenta. Quando a gente olha, né, desde o início ali do NCI, né, no final de 2020, né, quando ele foi criado, então a gente está falando exatamente de 1 ano e meio aí, ele ainda acumula uma queda bastante expressiva, né, de cerca de 80%, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode olhar que a gente está também num drawdown bastante expressivo, né? Desde novembro do ano passado para cá, que chega a 56%. Né? E esse ano também acumula uma queda bastante substancial. Tá? E aí eu vou entrar um pouco mais repetindo um pouco das coisas que eu falei no mês passado, mas trazendo alguns elementos bastante importantes também. Tá? A tônica desse ano, né, que a gente mais falou, não só a gente, o mercado de cripto como um todo, né, é da questão do mercado de cripto sendo influenciado pelo cenário macro. E aí, quando a gente fala cenário macro, inclui guerra na Ucrânia,
inclui inflação global, e principalmente nos Estados Unidos, e a resposta da SEC, do Banco Central dos Estados Unidos, aumentando os juros para conter essa inflação. Então, basicamente, essa era a narrativa que veio dominando o mercado ao longo desse ano inteiro. Tá? E quando a gente vai olhar, na verdade, desde o início do drawdown, quando as Big Techs também já começam a sofrer, né? O S&P tem a máxima ali perto da virada do ano, as Big Techs têm a máxima mais para trás, um pouco mais de um mês atrás, é mais ou menos quando começa essa queda acentuada do mercado de cripto, né? Que é quando o mercado começa a prever essa subida de juros, e aí tem toda a questão da guerra. Né? Então, isso foi a narrativa que dominou esse ano, até agora, sem sombra de dúvida. Mas nesse mês, em particular, a gente teve uma coisa diferente. Se você puder passar mais uma vez, Lapenta. Eu trouxe esse comparativo aqui, né, entre o NCI, que é a linha branca, que é o Nasdaq Crypto Index, com o S&P 500 e com o Nasdaq 100. Tá? Então, o que a gente vê é que estava andando, apesar de ele estar numa queda um pouquinho maior, porque é um ativo, é mais volátil, ele estava seguindo bem de perto os movimentos desses dois índices de ações, principalmente o Nasdaq 100, faz sentido por ser um ativo de um índice que tem uma duration maior, né? Então ele é mais impactado por juros. Obviamente, não estou falando de duration no sentido de renda fixa, né? Estou falando do como no futuro estão os fluxos, né, de caixa esperados dos ativos que compõem o índice. E aí a gente tem essa ruptura no início do mês passado, né, na segunda semana do mês passado, que é justamente quando tem esse descolamento, que é o assunto que o Pedro vai entrar a seguir, né, que é o evento Terra-Luna. E o que eu quero trazer aqui são duas coisas. Primeiro, que é uma tese que a gente já vinha levantando, que apesar de estar com uma correlação pontualmente alta com... Desliga, por favor, Vitor, seu microfone. Uma correlação relativamente alta com ativos tradicionais, que a gente sempre salientou que ainda tem muita coisa que é idiosincrática ao mercado de cripto, que impacta preços de maneira geral, né? Tanto questões de regulação, questões tecnológicas, eventuais hackeamentos. E o que a gente teve, né, obviamente o Pedro vai explicar em muito mais detalhe, mas a gente teve algo muito parecido com um ataque especulativo à moeda, como a gente viu no caso da Libra, no caso dos tigres asiáticos, da Rússia nos anos 90, é bem com essa característica de você ter uma moeda ancorada, né, em outro ativo e você fazer um ataque contra esse câmbio fixo. E aí você vê esse descolamento, né, entre criptos e ativos de risco, e esse descolamento até percorreu um pouco mais o mês, né, os ativos de risco começaram a se recuperar na segunda metade do mês, né, com surpresas positivas em relação à inflação, o cripto continuou de lado com um certo viés de baixa, e na última semana do mês veio ter uma recuperação. Mas o que eu quero passar aqui de mensagem, que eu acho importante, é que, apesar do sistema Terra-Luna ser um dos principais, dos maiores ativos em termos de capitalização do mercado dentro de cripto, esse acontecimento, esse fato isoladamente, ele muda quase nada para quase nenhum outro criptoativo. Tá? Para o Bitcoin, qual é a relevância do sistema Terra-Luna ter ruído para o Bitcoin? Não diria que nada. Assim. Para o Ethereum, a mesma coisa. Para as outras principais criptoativos, outros principais criptoativos também quase nada. Evidentemente, você cria um pânico no mercado, né, uma quebra de confiança de parte dos investidores, isso refletiu numa queda de preço, mas especialmente no cenário que já vinha, né, enfim, de bastante estresse no mercado. Mas assim, a nossa visão é que esse evento não deveria ter impacto praticamente nenhum sobre preços de outros ativos, porque não afeta fundamento. Então, a nossa visão é que, no longo prazo, esse evento ele vai passar batido. Assim, e que esse movimento de preço que a gente viu agora,
ele não é ligado a fundamento, sim a mais pânico e uma reação rápida ali, né, de curto prazo, mas que ele não deve se sustentar, né? Então, assim sendo, a nossa visão de longo prazo segue absolutamente inalterada, em termos do ecossistema como um todo. Evidentemente, faz parte da dinâmica do ecossistema, você ter tentativas tecnológicas, né, que algumas vão dar certo, outras não vão, né? Até por isso a gente sempre recomenda a abordagem de investimento através de índice, para você não estar com uma exposição muito grande, por exemplo, um ativo problemático, como foi o caso do Luna, que zerou seu valor praticamente, né? Então, é isso, a gente continua com a visão totalmente positiva. É claro que o cenário macro é desafiador e, em alguma medida, como a gente abordou na carta mensal também, isso tem impacto sobre alguns ativos, principalmente as chamadas altcoins, tirando, não o Bitcoin, né, os outros que não são Bitcoin, mas a gente sai com uma visão positiva e a gente acha que esse é um cenário muito mais de mercado, de pânico, do que algo que afetou, de fato, os fundamentos do mercado. Tá? Encerrei por aqui. Volto para a Priscila. Vamos lá, agora Pedro Lapenta vai falar dos stablecoins, o que é e do que aconteceu aí no mês passado. Vamos lá, Pedro, é o nosso analista aí de research. Obrigado, Pri. Obrigado, João. Primeiramente, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Antes até de entrar no tema específico aqui de stablecoins, a Pri comentou aí que a gente estava na conferência lá da Permissionless tem 2 semanas atrás, né, e coincidiu com a implosão aí do sistema Terra-Luna, né? Mas eu acho que dá para tirar, e a gente até escreveu uma cartinha a respeito disso, né, meio que falando o que aconteceu, quais foram as nossas impressões, as coisas legais que estavam acontecendo no ecossistema cripto, mas acho que a mensagem que ficou, né, é que foi um experimento, como o João colocou, nós estamos numa tecnologia incipiente ainda, tem muita tentativa e erro, isso aqui é um celeiro de inovação, e foi uma inovação que cresceu muito rápido, né, essa é uma das coisas que a gente vem acompanhando em cripto, às vezes alguns casos aceleram muito rápido por conta de efeito de rede, por conta de Twitter, por conta de velocidade da informação que corre, né? Mas foi um experimento que deu errado e segue o jogo, né? E a mensagem toda que a gente ouviu lá na Permissionless é que isso aconteceu em ciclos passados, né? Esses momentos de crise servem para testar o que é bom e para limpar da frente o que é ruim, né? Então, esse caso aqui foi um caso emblemático porque o mercado limpou da frente em uma semana um ativo que tinha ganho um tamanho, uma solução tecnológica que tinha ganho um tamanho relevante, mas sumiu quase 40 bilhões de dólares em questão de uma semana. Foi um negócio muito rápido. E os que não foram limpados à frente normalmente ficam mais fortes, né? Então é um pouquinho do espírito todo que a gente viu lá, e você consegue ver, né? O Ethereum continua, o Bitcoin continua, outros protocolos continuam, e os ruins são tirados da frente. Enfim, acho que faz parte do entendimento todo aqui do ecossistema de cripto, tá? E eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe aqui para vocês verem. Isso aqui foi um caso de uma corrida bancária mesmo, foi um caso de um depegging, né? De uma perda de paridade cambial. E limpou e praticamente acabou, e eu vou trazer um pouquinho de detalhes aqui. Eu acho assim fascinante esse tema aqui e espero ajudá-los aí no entendimento do que está acontecendo, tá? Posso fazer um adendo rápido aqui, Pedro? Claro. Você falou uma coisa importante, que você limpa o que é ruim e o que é bom, né? O que funciona permanece. Dentre todos os ativos dos nossos índices, todos, né, todos os ativos cobertos pela Hashdex, o que melhor performou no mês passado foi o MakerDAO, o Maker, né, que é associado a um outro stablecoin, também, quer dizer, que também é totalmente em blockchain, só que com lastro em Ethereum, né? E o mercado viu com bons olhos ele ter passado por esse teste. Então, acabou que ele caiu 11%, bem menos que o NCI, enfim, que o próprio Bitcoin. Foi o que melhor performou, justamente o mercado viu que ele passou por um teste super importante e segurou a onda. Então, o mercado valorizou isso, né? Então, quando o Terra Luna caiu, até no mesmo dia, ele já estava subindo. Então, é importante o mercado ter esse reconhecimento de fundamento, de falar, olha, esse cara se provou aqui, então ele vale mais agora.
Isso é bem interessante. Só queria dar esse adendo, pode seguir aí, Pedro. Legal, João, obrigado. Não. A gente trouxe dois, três slides explicando um pouquinho o que são stablecoins, nada muito extensivo, para poder entrar um pouquinho no caso específico da Terra Luna, né, que tem detalhes assim que valem a gente entender um pouco antes. Mas assim, as stablecoins são assim um pedaço fundamental no quebra-cabeça cripto, tá? Elas, e na verdade stablecoins, né, o nome stable, moedas estáveis, né, vamos dizer assim, são representações digitais, né, são tokens criptográficos que existem em vários blockchains, no Ethereum, na própria Terra. A Terra era um blockchain, era uma Layer 1, e elas buscam se parear com o valor de moedas fiduciárias. Tá? No caso aqui, a mais emblemática, onde concentrou a maior liquidez, foi no dólar norte-americano. Então, a stablecoin ela fica cotada ali a 1, deveria ficar cotada a 1 o tempo todo, no caso aqui a $1. Tá? Existem dois tipos de stablecoins. Elas são ou centralizadas ou descentralizadas. A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente, quando eu mostro as diferentes stablecoins que existem. Tá? E praticamente existem 3 mecanismos de pareamento de preço, né? Que o mecanismo tenta acompanhar o preço daquele outro ativo com que essa stablecoin está relacionada, né? Então, você tem, e vale destacar aqui, né? Não é uma solução ótima, né? Então, existem apenas trade-offs, você tem que escolher, mas as 3 que existem hoje é uma colateralização baseada nas próprias moedas fiduciárias, né? No caso aqui o dólar, por exemplo, tá? Isso aqui elas são centralizadas quando acontece isso, porque você tem um ecossistema on-chain, né? E você tem um ponto de contato fora de redes, né? No caso aqui, né? No caso, por exemplo, do Tether, que é a maior stablecoin, ela é um veículo em Hong Kong que compra títulos norte-americanos e outros títulos para fazer o pegging desse token digital que ele emite, né? Desse token criptográfico que é emitido para fazer né, para ter essa estabilidade. Então, você tem uma economia on-chain e você tem um contato com o mundo off-chain aqui. Tá? E você tem o segundo caminho aqui, que é a sobrecolateralização baseada em criptoativos como o Ethereum, o ETC e outros, né? E esse é o caso do Maker que o João acabou de trazer. Tá? Isso aqui é tudo on-chain. Tá? Então, para você... para esse protocolo emitir um token, né, uma stablecoin, você tem que depositar um outro criptoativo naquele protocolo, tá? E normalmente não, 100% dos casos com sobrecolateralização. Portanto, se você entrega o equivalente a $1.500 de Ethereum, né, por exemplo, o Maker vai te entregar, vai travar aqueles recursos num contrato inteligente e vai te entregar um DAI, que é essa moeda estável do MakerDAO, equivalente a $1.000, por exemplo. Então, você tem que ter essa sobrecolateralização e ela que dá a garantia do mecanismo de pegging ali para aquele $1 ali ficar estável, né? E por último, né, que é o caso que a gente vai falar aqui da Terra Luna, que era uma mecânica chamada, né, não colateralizada, na verdade é uma fórmula matemática, né, um algoritmo que tenta equilibrar o preço daquele determinada stablecoin com alguns mecanismos, mas o mais famoso era um mecanismo de 2 tokens, né, e fica tentando equilibrar oferta e demanda, e que se mostrou que não funciona. Tá? Então, é uma inovação das finanças misturado com tecnologia blockchain, com criptoativos, que não deu certo. E, assim, acho que fica mais claro que talvez o mercado vai, por enquanto, né, até aparecer alguma outra solução, vai caminhar para esse caminho, por esses dois mecânicas aqui, ou através de moeda fiduciária mesmo, ou com alguma colateralização baseada em criptoativo, ou algo no meio do caminho também, né? E também ou talvez, por exemplo, o Frax, que é uma outra stablecoin, ela é aproximadamente 90% lastreada em criptoativos e 10% em um algoritmo, enfim, mas somente algoritmo não funcionou. Né? Os dois principais usos de caso para stablecoins são e isso é muito relevante, por isso que eu falo que é um pedaço fundamental na quebra-cabeça de cripto, né? É que uma vez que existe uma stablecoin dentro de trilhos de cripto, né, dentro de blockchains,
e são estáveis, né? Tem uma premissa forte aqui, precisam ser estáveis, os usuários não precisam mais sair do ecossistema cripto, eles podem continuar lá, tá? E isso aqui tem um poder, assim, enorme, né? Tanto que a regulação de stablecoins é prioridade número 1, assim, número 2, número 3 em todos os países do mundo, porque isso aqui tem um potencial de trazer muito valor, muito dinheiro, muito fluxo para o ecossistema cripto, né? Porque você não pode ficar dentro de um ecossistema que é um negócio que você não sabe o valor, ou ele oscila muito, né? E aquilo ali você perde referência. Na hora que você tem um instrumento que fica estável, aquilo ali passa a ter muito valor dentro de um ecossistema que todo o restante tem uma volatilidade muito alta. Então, essa é uma das grandes utilidades, né, do caso de stablecoin, por isso que é tão importante, né? E aí, com isso, você pode, e essas stablecoins te permitem participar de todo o ecossistema de DeFi dentro dessas blockchains, tá? Então, por isso que é uma peça fundamental no quebra-cabeça de cripto. A gente traz alguns riscos, naturalmente, né? Obviamente que, como são isso aqui, são representações digitais, né? Isso aqui é como, em terminologia tradicional, é quase como se fosse um derivativo, tá? Você tem, obviamente, o descolamento de preço como um risco, tá? Você tem um próprio risco dos próprios contratos inteligentes, que é onde acontecem essas moedas estáveis, né, esses stablecoins, né? Isso pode ser um risco de um código mal escrito, de uma execução equivocada, né? Alguma coisa assim. No caso, tem regulação por vir, embora a gente acha que isso aqui não vai sumir, ele vai ser regulado até para poder trazer mais o mundo institucional para o mundo de cripto, né? E um pouquinho, esse é um risco aqui que por último aqui, que foi o que aconteceu de fato com a Terra. Ela entrou no tal do espiral da morte, né? Que um evento alimenta o outro e ela vai espiralando para baixo, sim, né? E isso é especial para o caso das stablecoins algorítmicas, porque não tem chão, né? Não tinha lastro. Então, foi isso que aconteceu, tá? E isso aqui é esse slide aqui, que ele é mais teórico, mas ele serve para a gente pensar o que significa, né? Quais são os 3 elementos ideais para você ter uma stablecoin, né? Dentro do ecossistema cripto, né? Então, assim, descentralização, né? Depender o mínimo possível do mundo externo, né? Que é um pouco que era a tentativa da Terra, né? E o que significa isso é que, assim, até por falta de tradução aqui, eu deixei em inglês aqui, o censorship resistant, né? Assim, é difícil de você ter interferência externa ali, né? E permissionless significa que praticamente qualquer um pode acessar, ou qualquer um pode acessar, você não tem nenhuma restrição como acontece em outras moedas, né? No caso do Tether, por exemplo, né, que é a maior stablecoin, ela é um veículo em Hong Kong, né? Se acontecer, ela tem um ponto de risco ali central, né? Você pode ter um processo do governo de Hong Kong, por qualquer razão, que fecha aquele veículo lá, né? Não está indo por esse caminho, até onde a gente sabe, mas existe sim esse risco. Então, assim, do ponto de vista de desenho de stablecoin, o ideal é que ela seja o mais descentralizada possível, né? Obviamente trazendo estabilidade, né? Porque os usuários, para os usuários como um todo, né? Confiar em seus recursos, suas poupanças numa stablecoin, você tem que ter clareza absoluta, né? Que você a qualquer momento pode resgatar $1 de stablecoin por equivalente de $1 de moeda fiduciária ou de valor de moeda fiduciária. Se você perde essa confiança, perde a razão de ser dessas stablecoins, e foi um pouquinho o que aconteceu. Então, isso aqui não pode haver dúvida, né? E, por último, né, você tem que ter uma eficiência muito grande de capital. Tá? No caso do MakerDAO, como eu dei o exemplo, você tem que depositar o equivalente mais do que $1 para receber $1 de uma moeda estável, né? E isso, ele não ajuda muito a escalar o negócio. O ideal é assim, eu entreguei um valor, o equivalente a $1, eu te recebi $1. Mas como você está entregando numa moeda volátil, que você tem que botar essa volatilidade na conta para poder dar garantia de que aquela estabilidade vai acontecer, você tem que fazer essa cobrança, né? Esse pênalti, que você tem que entregar mais dólares para receber $1. Então, essa é a parte teórica da apresentação, né? Mas é isso que são essas stablecoins, e esse é o caminho
seria o ideal, né? Essa é a tentativa que o ecossistema de cripto está tentando, né, tentando fazer. Né? Então, assim, algumas características dessas três mecânicas de pegging, né, de pareamento de preço, né? Como eu falei, né? Você tem a fiat como colateral, cripto como colateral e sem colateral nenhum, né? Obviamente, o valor de face de todas essas são pareadas ao dólar, por exemplo, né? Estão tentando seguir o valor do dólar, mas são cobertas por razões, por mecânicas diferentes. No fiat como colateral, já falei, uma moeda fiduciária, um conjunto de moedas fiduciárias, nos outros são criptoativos, e no sem colateral esse mecanismo de estabilização algorítmico, tá? Normalmente, no caso do fiat como colateral, tem uma entidade centralizada que emite, né, um CNPJ, uma LLC, que emite essas stablecoins. Nos outros casos, são os protocolos em si, então né, tem essa questão da descentralização. Né, e no caso aqui, não são resistentes à censura, no caso do colateral, os outros dois são. E o nível de complexidade aqui é menor, né? Naturalmente, no fiat como colateral, é uma estrutura que a sociedade já conhece. Você tem que fazer o casamento dos dois mundos off-chain com on-chain, mas uma complexidade menor. E nesses dois casos aqui, dada toda essa mecânica de acompanhamento de um outro ativo, de volatilidade, aqui no caso de um mecanismo de estabilização, elas acabam sendo um pouco mais complexas. Tá? Né, o exemplo do fiat como colateral seria o Tether, o DAI, como o João colocou, a Terra, que é essa que implodiu, e o Frax, né, que é uma que está no meio do caminho entre esses dois aqui, mais para cá, no cripto como colateral, e o remanescente aqui sem colateral. Tá? Naturalmente, nesse fiat como colateral aqui, né, no caso do Tether, você tem esse risco da contraparte, né, você tem essa possibilidade de intervenção regulatória governamental, né, e eventualmente ser congelado por alguma razão desconhecida ou conhecida, mas existe esse risco. Tá? No caso de cripto como colateral, você tem a mecânica de liquidação, o usuário que depositou o equivalente a 150 de Ethereum e recebeu 100 de DAI, e essa garantia caiu abaixo de um determinado nível, né? Por exemplo, sei lá, passou abaixo de 100 porque o preço do Ethereum caiu, o protocolo tem a liberdade de liquidar a sua posição. Então, esse é um dos riscos e esse é um dos mecanismos de segurança do protocolo para tentar garantir a estabilidade da stablecoin, né? Então, você tem uma dificuldade maior de escalar aqui, né? Tanto que os números, eu vou mostrar no próximo slide, o tamanho de cada mercado desse de stablecoin está muito concentrado nesse cenário, nessa possibilidade aqui de fiat como colateral, tá? E um dos pontos, né, essa questão de poder liquidar, ela acaba sendo menos robusto em ambientes de drawdown acentuado. Você trabalha com bastante over-collateralization, mas você ainda tem esse risco de volatilidade, né? E no caso, né, aqui da Terra Luna, você requer isso daqui é um pouquinho de engenheiro de obra pronta, né? Mas você requer crescimento contínuo dessa mecânica para isso aqui funcionar. A partir do momento que quebra esse crescimento, inicia-se potencialmente um risco de depegging. O risco de depegging aumenta consideravelmente a partir do momento que para de crescer ou decresce, né, o volume todo dentro dessas stablecoins, né? E não tem cobertura de nada, né? Não tem lastro nenhum. E por último aqui, para mim está parecendo cortado aqui, mas a última parte aqui é a auditabilidade das reservas, né? No caso do Tether, né, você depende de uma firma, né, auditoria, publicar um relatório, né, com uma frequência trimestral, o que é muito diferente do mundo cripto open source, né, e acreditar que aquilo ali está ok. Então, tem essa escuridão de informação por alguns momentos, assim, né, por janelas. Obviamente, você tem uma questão aqui de confiança muito maior a quem são as partes envolvidas, né? No passado, por exemplo, o Tether já foi questionado da qualidade das reservas, das informações. Eles estão fazendo um trabalho muito grande com todos os reguladores dos principais mercados que eles estão atuando para melhorar isso, mas você tem a foto de um trimestre atrás, você tem o do final do ano, né, da qualidade das reservas, e quando você está falando dessas on-chain, né, dessas stablecoins on-chain, você consegue auditar aquilo
ao vivo, né? Isso é uma das belezas da tecnologia, né? E, na verdade, foi uma das coisas que acelerou consideravelmente, na minha opinião, a morte da Terra, né? Então, assim, a gente assistia ao vivo o que estava acontecendo com as reservas de um protocolo, a gente estava assistindo com toda a movimentação que estava acontecendo on-chain, e vendo que estava sendo drenada a saúde do protocolo, estava indo para o buraco, né? Então, essa aqui é a tabela comparativa aqui, para a gente ver claramente assim quais são as diferenças entre esses modelos de pegging, tá? As principais stablecoins, né, como eu falei, né, e aqui dá para ver claramente a diferença. Então você tem o Tether, né, que é essa centralizada, tem reservas, né, reservas com caixa e equivalentes, né, como a gente conhece no mundo tradicional. Hoje tem, né, isso aqui dados de ontem, estava com 72,3 bilhões de dólares de valor de mercado, né, de valor outstanding de dólar, né, nessa mecânica aqui em cripto, tá? E uma informação super relevante que a gente achou aqui, que diz a profundidade e a importância dessa stablecoin, é a quantidade de pares com que ela negocia, né? O que significa isso, né? Você vai numa exchange de cripto e aí você tem lá Solana contra o USDT, BTC contra o USDT, Ethereum contra o USDC, Decentraland contra o USDC. Você tem todas assim, um número muito grande de possibilidades de pares, né, de pontos de contato entre o Tether e outras criptos, tá? Então, isso aqui é uma mecânica é uma informação que diz, né, quão profundo ela está inserida no ecossistema cripto, né? Então, e a relação para o segundo colocado, que é o Circle, tá? E o Circle é uma entidade nos Estados Unidos, né? Eles têm um volume relevante, tá? É uma parceria dessa Circle, tem a Coinbase também faz parte daqui, que a Coinbase é a exchange nos Estados Unidos, né? Eles estão com 53 bilhões de dólares de outstanding nessa moeda aqui, é a mesma mecânica que o Tether, né? Mas o veículo que emite é um veículo americano, só que tem 4 mil pontos de contato somente, né? Então você vê que a liquidez diária é incomparável, né? Então nós estamos falando para um market cap de 72 bi do Tether, você tem num dia, isso aqui é um volume de 24 horas, tá? Você tem 56 bilhões, tá? E no caso do USDC aqui, nós estamos falando de 53 para 5, tá? Então é uma relação bem diferente, tá? E aí você tem uma outra aqui, que também é uma centralizada, mas tem um volume bem menor, em torno de 18, embora grande, e um volume também bom, só que é o dólar da própria Binance, tá? Da Exchange Binance, de novo centralizada, e aí você tem esse DAI, que é esse exemplo que o João trouxe, do MakerDAO, que é uma stablecoin descentralizada, com reservas, né? Mas as reservas são em criptoativos, tá? Então, aqui é tudo on-chain, entendeu? Embora eles estão começando a comprar, eles têm um pouquinho na carteira dele, eles têm USDC como lastro, né? E o USDC é off-chain, né? Mas majoritariamente Ethereum e outros criptoativos, tá? Então, só que assim, né, um volume outstanding bem menor e um volume negociado bem menor também. E aqui são outros exemplos de outras stablecoins, mas você percebe que assim que 90% do volume está nessas 4 aqui, e você tem essa tentativa dessa Frax, que é o exemplo que eu trouxe, de ser um meio do caminho entre algoritmo e criptoativos como o Ethereum e outro mais, né? Enfim, esses outros aqui são bem menores e centralizados e são menos relevantes. Eu trouxe o Terra aqui, o Terra chegou a ter 20 bilhões de dólares de outstanding, né? E agora está com um pouco mais de 200 milhões, eles trocaram o nome e, enfim, morreu a moeda, né? Venezualizou a moeda, ela não vale nada e assim, eu vou trazer agora o caso para vocês rapidinho. Né? E isso aqui é um gráfico da evolução do total de oferta de stablecoin, tá? Você vê que isso aqui é um assunto recente até, e que ganhou uma adoção nos últimos 2 anos, né? Praticamente a história toda aconteceu nos últimos 2 anos. Esse buraco aqui que abriu aqui, que não sei se daqui, bem aqui em cima no azul, claro, aqui, é o que aconteceu com
Terra Luna, nós estamos falando aqui de um buraco de pouco de 20 bi de dólar, né, que sumiu, entrou no outros aqui na classificação, mas a gente tem visto, assim, continua crescendo esse setor, a gente sempre tem uma volatilidade nas coisas, mas assim, mais dominada por essas moedas centralizadas ainda, né? Como o USDT, que é a Tether, e o USDC, que é a segunda que eu acabei de mencionar, e BUSD é a da Binance. E aqui a DAI, né, que é essa daqui, que é a descentralizada, que é do MakerDAO. Né? Em termos relativos, né, é a mesma coisa, né? Assim, a moeda do Terra, né, e eu vou explicar por quê. Estava crescendo muito rápido, tinha um incentivo perverso lá embutido no sistema, e até explodir, né? Então estava ganhando muito share. Isso aqui é basicamente a Terra aqui ganhando share, e agora voltou, mas assim é dominada pelas centralizadas mesmo, né? Aqui é só uma foto das fiat-backed, né? Stablecoins, né? Aqui também as crypto-backed, né? E eu trouxe esse gráfico aqui, e algorithmic stablecoins, né? Que é para dizer a categoria toda, né? De stablecoins com lastro em cripto ou no algoritmo estava crescendo aceleradamente. Esse crescimento todo aqui desse azul aqui é a Terra, e aí tem esse colapso, e agora a gente voltou para um patamar de um ano, né? Um ano e pouco atrás, né? Agora, a gente acha que né, o mercado está migrando para onde está funcionando, e é um pouquinho daquilo que eu estava dizendo, de que crises de preço, grandes chacoalhos, assim, limpam da frente as coisas que não funcionam, e limpam rápido, né? Esse é um pouquinho da diferença, assim, do mundo tradicional para o mundo de cripto. E aí, rapidinho, né, a gente tem 10 minutos aqui, e vou falar do caso específico Pedro, da Terra. Desculpe te interromper, só para acabamos esse módulo, deixa eu fazer aqui uma pergunta do Henrique. Claro. Henrique, por favor, fica à vontade aí de fazer sua pergunta, e abrindo aí o microfone. Henrique? Acho que o Henrique desistiu da pergunta, então... Tem alguém da Obi Capital? Obi, por favor. Pedro, Priscila, João, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. Depois dessa última queda, né, alta de juros americana, enfim, o dinheiro sumiu, né, do venture capital e das criptos em geral, quem estava com investimento especulativo, e aí a gente viu a dominância do Bitcoin crescer muito, né? Então, assim, no fim, a impressão que a gente tem, quem está de fora desse mundo, é que, né, o ativo que todo mundo corre a hora que a coisa aperta é para o Bitcoin, né? E quando a gente olha os projetos de altcoin, né, mesmo talvez as Layer 1, que deveriam ter caído um pouco menos, que são a base de programação do resto, não foi isso que ocorre. E aí a gente olha a Audio, Zillion, Power Ledger, que tem algumas Steam, que tem algumas aplicações já existe um produto viável, né? Você não vê isso expandindo. Então, eu queria saber se existe algum indicador de crescimento mesmo da adoção desses aplicativos, né, descentralizados, e aí não falando quantas pessoas estão na Binance ou quantas pessoas estão na Coinbase, né, que é vamos dizer assim, um investimento, mas sim quantas pessoas estão usando e como isso vem evoluindo ao longo do tempo aí, a adoção de aplicativos descentralizados, né? A gente tem mais complexidade, qualquer jogo você precisa ter o MetaMask para comprar, enfim, não é uma coisa simples para o ser humano normal utilizar hoje um aplicativo, né? Transfere recurso, muda para moeda, bota no MetaMask, compra, precisa comprar, depois começa a jogar, recebe em outra moeda, converte. Então, eu queria entender, porque assim, parece que o drive desse mercado, que seria a adoção mesmo, né? Não sei se não acontece ou acontece lentamente, ou a gente tem a impressão que acontece lentamente. Então, eu queria saber um pouquinho a visão de vocês a respeito. Tá. Não, é o seguinte, cara, boa pergunta. Cripto é tudo, muito do que o drive mesmo, como você colocou, é adoção, né? É muito importante. Isso aqui são redes, né? Então você precisa de
compradores e vendedores, né? Você precisa de incentivo para os dois lados funcionarem, e se não tiver mais gente usando aquela rede, ela precisa de crescimento, né? E essa mecânica toda, né, com token, né, ela meio que alinha todos os envolvidos, né, numa determinada rede para um único objetivo, né? O A16Z, que é o maior fundo talvez hoje de atividade em cripto, lá, o do Andreessen Horowitz, lá do Vale do Silício, colocou isso até na Permissions, lá, eles soltaram um relatório, que é isso, né? Essa mecânica do token, ela permite que todos trabalhem para o crescimento da rede, né? E a gente, assim, o que eu posso dizer é que isso acontece em ciclos, tá? Nós tivemos um ciclo muito grande do ano passado e nos últimos 2 anos, que foi o ciclo de DeFi, né? A gente acha, e isso foi muito dito também na Permissionless, né, que o próximo ciclo de adoção virá de jogos, tá? Dos gamers, tá? Você tem uma base de 2 bilhões de gamers no mundo, que tem uma predisposição já a usar essas coisas, só que você tocou um ponto aí que é super relevante, e o que eu posso dizer pelo que a gente acompanha aqui, e de novo, aconteceu nessa conferência, essa conferência de 7 mil pessoas gigante, uma das maiores do mundo, um entendimento geral de que o user experience, né, a facilidade de uso, né, para o usuário final ainda é muito ruim. E, na verdade, né, isso aqui é a grande oportunidade, uma das grandes oportunidades daqui para frente, né? Se você quiser trabalhar com cripto, se você quiser se envolver com cripto, pense nesse problema, entendeu? E vá tentar solucionar esse problema de usabilidade das coisas, de interface de aplicativo e tudo mais, que, assim, eu estou contigo, está longe de ser ideal. Mas é um pouquinho do espírito todo do momento do setor, né? Isso aqui está sendo construído ainda, é tudo muito cedo. Então, mas o que a gente acompanha aqui é isso sim, cara. Número de carteiras que estão usando, se os valores estão aumentando, se tem mais gente entrando, né? Se está tendo disseminação em várias verticais de cripto. No nosso caso aqui, até, a gente tem tido o AUM cai, né? O valor dos nossos fundos cai porque o preço caiu, mas nós temos tido mais usuários comprando cripto. Então, tudo isso significa que, comprando, né, as cotas dos nossos fundos ou dos nossos ETFs, significa que tem mais gente querendo, se interessando pela tecnologia. Eu posso dizer assim, tem muita coisa acontecendo. Então, é um chacoalho de preço, como vários outros que já aconteceram. Em cripto é maior, porque nós estamos falando de uma tecnologia exponencial, então você tem que ajustar, né? Se você está esperando um negócio que multiplica por 10, você tem que estar preparado para o negócio cair 50%, senão a matemática não fecha, né? Então, eu acho que está acontecendo, tá indo por essa linha, assim. A gente acha que o fundamento continua tão forte quanto, independente do que aconteceu aqui no caso de terra, e o sistema limpou e segue o jogo, assim. Se fosse no mundo tradicional, 50 bilhões de dólares que sumiu no caso de terra, é um Itaú. Se um Itaú some, você tem um problema sistêmico. E aqui, limpou, segue o jogo, entendeu? É engraçado, assim, de acompanhar, né? A gente, quedas de 50% em cripto, no mundo, se cai 50% S&P, é isso, o Fed tem que entrar, entendeu? E aqui aconteceu um ativo de $1 trilhão e limpa, né? Tem consequências, quem estava com posições exageradas, quem não fez a gestão de risco correta vai perder, né? Quem estava, né, não entrou em coisa porque não estudou, não sabia o que estava fazendo, vai perder. Mas, assim, meio que segue o jogo e todo mundo trabalhando. Então, é um pouquinho que eu posso te dizer, assim, sobre adoção, tá? Eu só complementar aqui, Lapenta, que no início do comentário ele trouxe uma informação que é bastante interessante, que o Bitcoin aumentou a dominância dele nesse momento de crise, né? E aí eu volto um pouco para o nosso entendimento que a ideia do Bitcoin de ser uma reserva de valor digital, um ouro digital, né? Evidentemente isso ainda não chegou nesse ponto, né? A analogia que a gente faz, que isso vai acontecer no momento que o trader, na hora que, pô, caramba, parece que tá vindo uma tempestade aí no mercado, vou comprar Bitcoin. Ainda estamos longe desse ponto. Mas a ideia é que num estado de maturação maior, tanto de cripto quanto do Bitcoin, como reserva de valor, ele é para ser
de fato, muito mais blindado esse tipo de situação e talvez, de certa forma, até andar na contramão nessas horas. Enquanto os outros ativos, né, os tokens que têm uma utilidade ali, né, as criptos têm uma utilidade que estão pretendendo gerar um serviço ali, uma situação como essa, você vê tanto a taxa de desconto aumentar, né, e como esse serviço ele vai ser gerado no futuro, você tem que impactar o preço para baixo hoje em dia, como você vê uma possibilidade de uma recessão aí no radar, que reduz o valor desses serviços prestados no futuro. Né? Então, você reduz o valor futuro e aumenta a taxa de desconto, ou seja, você tem dois impactos sobre o valor presente, que é a mesma coisa que acontece com as empresas. Né? Então, para esse tipo de situação, a gente espera que os criptoativos, os outros criptoativos sem ser o Bitcoin, eles se tornem cada vez até mais correlacionados com ativos tradicionais, porque eles vão estar ali gerando serviços de forma descentralizada e que estão sujeitos a esses mesmos fenômenos de mercado. Já o Bitcoin, a gente não espera isso. Né? E a gente vê que ainda falta muito para chegar nesse ponto dele ser uma reserva de valor consolidada. Mas esse fenômeno que se falou de uma situação de crise aumentar a dominância do Bitcoin é exatamente o que a gente espera, que apesar dele ainda não ser uma reserva de valor consolidada, ele já é muito mais resiliente que qualquer outra criptomoeda, uma situação como essa. Então, se você recortar o universo de cripto, ele ainda é um porto seguro, né, diante das outras, né, dentro das outras possibilidades. Né. Boa. Tem mais pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem aí à vontade. Podem também deixar escrito aí a pergunta. A gente tem aqui a última parte ainda do Terra. Isso. Eu vou tentar ser bem breve. É um assunto super interessante. Se puderem ficar aí mais uns minutinhos, a gente tenta ser breve. Porque são meio-dia. Eu acho que por os que não puderem ficar, vamos deixar gravado no YouTube. E já agradecemos aí, entendemos que todos têm horário. Também, para os que puderem ficar, a gente vai continuar, dar continuidade, passar um pouquinho do tempo. Peço desculpas por isso. Mas deixamos gravado no nosso canal de Conference Calls mensal no YouTube, Hashdex. Se inscrevam, vejam lá os nossos vídeos. Vamos lá, Lapinha está finalizando aí a última parte. Então, vamos lá, vou acelerar um pouco aqui, tá? Eu trouxe esse tema aqui, stablecoins, ou so-called stablecoins, né? Porque stablecoin, na verdade, é um termo de marketing, né? Então, e as pessoas, os criadores da stablecoin que criaram o nome, né? Então, assim... isso daqui é até um documento de um regulador que eu li a respeito e o regulador não queria chancelar o termo, né? Porque senão foi chancelado por um regulador, então eles falam so-called stablecoins, né? Mas vamos lá, né? O que era o Terra, né? Luna, né? E o nome, por que o nome é Terra Luna, né? Porque eles usavam essa analogia que a Lua tem a função de estabilizar a rotação da Terra, né? E o Terra, né, na verdade, é uma blockchain, né, uma Layer 1, como se fosse um Ethereum, né, mas eles tinham, né, as suas próprias stablecoins algorítmicas. Tá? A mais relevante era a Terra USD, né, que é lastreada, ou tentativa de lastrear ao dólar. Né? Eles tinham também Korean... É uma empresa, isso aqui é uma empresa lá da Coreia do Sul, e eles tinham também a moeda da Coreia do Sul, tem o euro, tem o ien, mas assim, o 99% do volume acabou ficando no dólar, tá? E o modelo de negócio desse ecossistema era assim, né, tornar essas stablecoins mais fáceis de usar e criar todo um ecossistema em volta. Tá? Então, era esse o objetivo dessa Layer 1 e com isso, né, oferecendo uma stablecoin dentro daquele ecossistema, trazer desenvolvedores e usuários para usar aquela rede, né, e assim torná-la maior e mais relevante. Tá? Eu vou passar rapidinho aqui, são outros detalhes de quem fundou, mas já era. Né? Então, assim, eram através de um mecanismo de 2 tokens, tá? O Terra e o Luna. Toda stablecoin, seja ela dólar, euro, ela Terra dólar, Terra euro, né? Ou Terra ien, né? Nós vamos falar basicamente do Terra dólar, né? Então né, o objetivo era acompanhar as moedas fiduciárias do nome que ela estava seguindo. E a Luna, né, era um outro token, né? Só que ele tinha uma outra função, né? E ele era o token nativo da rede,
né? E ele funcionava como absorvedor de volatilidade do preço das stablecoins no caso aqui da Terra Dólar, né? Também é usado para staking e para governança nessa rede, né? Só que tinha uma altíssima interdependência entre esses dois tokens, né? Então, quando se perguntavam, qual que é o backing da Terra, né? Que é a stablecoin. É a Luna. E qual que é o backing da Luna? Nada, né? Então, não tinha, portanto, né? Terra não tinha backing e só o tempo e um bear market para expor, né? Essa falha, tá? Como é que esses stablecoins, como é que eles tentavam manter o PEG, né? O mecanismo, ele usa um mecanismo de arbitragem, esse mecanismo, esse algoritmo, né? Ele usa uma mecânica de arbitragem que reage a alterações significativas na demanda pelo UST, aí, que é o Terra, né? Que é a moeda estável até então daquela rede, né? Então, o que acontecia? O protocolo, essa aqui talvez seja o slide mais importante para vocês entenderem a mecânica, automaticamente garantia, né, um preço garantido de $1, né? Se você entregar Luna equivalente para o protocolo de $1, ele te entrega um stablecoin. Tá? Então, aqui, por exemplo, se a Luna, isso aqui, e a gente fez uma apresentação interna tem uns 3 meses aqui, e alguns valores são que a gente estava avaliando, tentando ver o que estava acontecendo com esse protocolo, e os slides foram boa parte usados naquela apresentação, então isso aqui é informação de março até, tá? Então, o Luna estava $90, se você entregasse, e o protocolo reagia automático, você entrega um Luna, ele te entregava $90, tá? Então, essa era a mecânica de equilíbrio, né? E o que significava a mecânica entregar a um preço garantido de 1? Se por acaso o UST perdeu o pegging para cima aqui, tá? E ele for para 1,50, por exemplo, né? Os detentores de Luna, você tem um incentivo de queimar Luna, né? Que significa você entrega a Luna para o protocolo, você queima aquela Luna e ele te dá de volta o UST. Só que ele te dá a $1, entendeu? Então, você está comprado em $1 porque ele te deu $1 imediatamente, só que aquele dólar está valendo 1,50 no mercado. Então, você tem uma arbitragem ali imediata de 50 centavos. Né? E o efeito prático que isso está causando, né, que o protocolo está causando, é aumentar, sim, a oferta de UST até reequilibrar o preço de volta para $1. Essa é a mecânica para cima. Então, você teve um lucro imediato de 50%, você recebeu um UST com valor de $1, e o valor de tela nas exchanges é de 1,50, você vai e vende e ganha você tem essa arbitragem aí. Do outro lado, é a mesma coisa, né? Se por acaso o valor de tela, né, do UST está 50 centavos, os detentores desses UST têm um incentivo de queimar esse UST a $1 para emitir Luna, né? E aí por acaso, você tem um lucro imediato de 100% nesse caso, né? Mas qual que é o efeito prático aqui? É que você, assim, está reduzindo, você entregou para o protocolo UST, ele queimou, você está reduzindo a oferta de UST até reequilibrar o preço de volta a $1. Então, era essa a mecânica que o protocolo automaticamente ficava fazendo, né? E isso causou o seguinte, né? Conforme a demanda por UST crescia, o preço de Luna crescia e, naturalmente, o contrário também era válido, né? Então, o que aconteceu? E aí o que aconteceu é o seguinte: é que você tem essa um equilíbrio enquanto tem confiança plena que as coisas estejam funcionando e que a demanda por UST está crescendo. Por quê? A demanda está crescendo, o preço de Luna está crescendo, dá uma sensação aparente que aquele valor de mercado de Luna é o backing dessa UST, né? E, portanto, está lastreado. Mas tem a reflexividade, né? Então, a interdependência que tinha, e, na verdade, a gente viu que não tinha PEG nenhum, não tinha lastro nenhum, era um alimentando o outro, e na verdade, foi um problema crônico, assim, de engenharia financeira, né? Não foi um problema, isso até trouxeram lá na conferência, né? Falaram o seguinte: isso aqui não foi um problema de software, não foi um problema de smart contracts, foi um problema de desenho errado de incentivos financeiros, tá? Então, um banco agressivo, tá? Isso aqui foi uma agressividade de desenho, tá? E eu já falei um pouquinho dos riscos, né? Mas o principal risco era o risco de depegging, né?
Então, e alguns argumentam que essas stablecoins algorítmicas, né, elas são inerentemente frágeis, né, por desenho, que elas estão em constante vulnerabilidade, né, é um estado perpétuo de vulnerabilidade, e aí agora veio um bear market para testar, testou, não funcionou, esse caso virou estudo de caso, né, e o que tinha, e de onde vinha o incentivo perverso aqui dentro desse ecossistema, né? Lembrando, né? Então, de novo, a Terra é uma Layer 1, né? E você tinha DeFi, tinha um protocolo de DeFi dentro dessa Layer 1 chamado Anchor, que ele era um protocolo tradicional de empréstimos, como um Aave, como um Compound, né? Só que ele tinha um mecanismo de uma reserva, né? De um caixa dentro desse protocolo, né? E esse Anchor, né? Ele é um banquinho, né? Então ele pagava juros em depósitos, nos depósitos sobre UST, que é a moeda da rede. Então, só que ele pagava uma taxa absurda, eles estavam pagando em torno de 20% ao ano, né? E assim, em dólar e UST. Você não poderia trazer outra stablecoin para aquele protocolo, você tinha que trazer UST. Então, todo mundo olhando o protocolo Anchor fala, poxa, peraí, estão me dando 20% ao ano em dólar? Onde existe isso, né? E isso criou uma demanda absurda por UST ao ponto de chegar a 18 bilhões de dólares de valores emitidos, né, da stablecoin. Isso aqui depois vem a crise, isso aqui vai a zero, né? Mas era esse protocolo aqui, né, esse DeFi protocolo dentro da Terra que estava puxando toda a demanda por UST, tá? E aqui que era o grande ponto de risco que poderia desencadear essa corrida bancária que aconteceu nessa terra, né? Então, o que de fato aqui aconteceu? Desculpe a quantidade de texto, mas é que é um tema assim cheio de detalhes, né? Então, o que aconteceu foi que a terra perdeu, né? Como a gente já falou, ela perdeu a paridade para o dólar, né? O preço de terra e de luna, né? Que entraram no cenário da espiral da morte, né? Por quê? O protocolo, o Anchor lá que eu acabei de explicar, estava incentivando a demanda por UST, o UST cresceu absurdamente, só que estava todo esse risco concentrado, ou boa parte do risco concentrado dentro desse Anchor. Na semana do dia 7 de maio, cerca de um mês atrás, o Anchor, né, alguém começou a sacar dinheiro do Anchor, tá? E esse dinheiro sacado foi transferido para outras redes até. A rede Terra tem conexões com outras redes, então ela essa moeda foi parar em outras redes, tá? E aí, nesse primeiro momento, né, e ela foi trocada por outras stablecoins, tá? Por USDC, por Tether, mas nesse primeiro momento, né, o PEG vai para 0,98. Mas para uma stablecoin, isso já é relevante, tá? Já está perdendo 2%. Então, aí começou o mercado a testar a paridade daquilo, e aquilo jogou luz num assunto, né? Essa quebra de paridade joga luz no assunto, todo mundo começa a olhar, e aí, né, que começa o tal do espiral da morte, que é o seguinte, né? As pessoas falam, poxa, mas espera aí, se eu estou depositado no Anchor Protocol em UST, e o UST está desvalorizando, eu vou perder dinheiro. Eu posso até receber os juros lá, mas a moeda que eu estou sentado aqui está perdendo valor, então eu vou perder dinheiro, né? E isso daí, o que acontece é que acelera a saída do Anchor Protocol. Então, o que aconteceu foi uma corrida bancária nesse Anchor, né? E em questão de uma semana, o Anchor Protocol é praticamente esvaziado, né? Só que tem toda essa mecânica né, você tem que vender o UST, né? Você vendeu o UST, você criou demanda, você tem que devolver o UST, você tem que queimar Luna, né? Você tem que emitir Luna para dar saída a isso. E Luna, que é o lastro desse UST, começa a cair de valor, e, enfim, você entra numa espiral que se retroalimenta. E foi isso que aconteceu. A Terra, né, tinha até um outro mecanismo off-chain chamado Luna Foundation Guard, que vinha comprando Bitcoin. Eles chegaram a comprar até 3 bi de Bitcoin. E era para servir de algum lastro para a Luna, né? Mas durante a semana, todos esses Bitcoins foram
foram usados para tentar segurar o lastro do UST, não funcionou, né? E aí, assim, perdeu a confiança completa no sistema, né? E o ponto é, como o mecanismo de pegging do Terra, ele não tinha, ele é automático, né? Se você precisa sair de Terra, ele vai emitir Luna, né? O que aconteceu é que a porta de saída muito restrita, não tinha demanda marginal por Luna, né? O que aconteceu foi que numa janela curtíssima, para dar saída a todos esses 18 bilhões que estavam saindo de UST, tiveram que ser emitido quase 6 trilhões de Luna em valores cada vez menores. E o que aconteceu é que o valor de Luna tendeu a zero, que era, em teoria, o lastro de UST. Então, assim, acabou o protocolo, né? Então, foi uma inflação absurda na moeda Luna. E aí, agora estão tentando ressuscitar o protocolo, ressuscitar a Layer 1, né, tentar travar a demandada de desenvolvedores, de projetos que estavam se desenvolvendo dentro daquele ecossistema, mas, na verdade, é que o mecanismo do UST falhou. Né? É esse o que aconteceu, ele não tinha reservas suficientes para dar saída para todo mundo na mesma janela de tempo, na ausência de demanda alternativa, né, outras demandas por Luna, o sistema não funcionou, não tinha lastro, e assim há o colapso do valor dessas moedas. E para vocês terem uma ideia, o valor de Luna, de mercado de Luna, chegou a quase 30 bilhões de dólares, o valor outstanding de UST emitido chegou a 18, 20 bilhões de dólares, então aproximadamente 50 bilhões de dólares foram a zero numa janela de uma semana, né? Aqui eu mostro, né, o valor que eu já tinha mostrado, o valor da outstanding do Terra. Aqui é o preço da USDT, né, contra o dólar, né? E estava estável, você vê, estava em 1 por um tempo. Aqui teve um teste, mas passou. O mecanismo funcionou. Não tinha uma corrida bancária aqui. E aí teve em abril essa corrida bancária e o mecanismo não funcionou. E, na verdade, é o que todos os mais céticos sempre argumentavam, né? Pô, isso aqui, ele está à espera de uma crise para morrer, e veio a crise e matou, né? Isso aqui é o valor total, que é uma métrica de Layer 1, né? Que está depositado no Terra, né? Chegou a 27 bi, estava um crescimento aceleradíssimo, né? E boa parte disso, né? Mais da metade vinha do Anchor, né? Aqui também isso aqui todo do valor do Anchor estava na Terra, ele trabalha com outras redes também, então tinha uma concentração de duas mãos aqui também, tá? E aí o que aconteceu foram que depois que esses depósitos todos do Anchor, né, que chegaram a quase os 18 bilhões de dólares aqui, virou zero, teve isso aqui, uma janela de 5, 6 dias, sai todo esse valor desse protocolo de DeFi aqui, esse banquinho chamado Anchor. Tá? Até por questão de tempo aqui, a gente, não sei se eu continuo aqui, mas até isso aqui é um detalhe, caso vocês queiram entender um pouquinho como é que funciona a mecânica do protocolo, né? Ele pagava 20%, basicamente, ele pagava 20% pelos depósitos, emprestava uma parcela desses depósitos e subsidiava o restante com caixa, né? E com emissão do próprio token daquele protocolo, né? E esse token também foi praticamente a zero. E aqui são algumas métricas né, evolução do que aconteceu, né, do valor depositado, do valor emprestado dentro do Anchor. Tava, como eu coloquei, né, no começo, funcionava enquanto subia, né? A partir do momento que parou de subir, e aí, no caso aqui, ainda teve até alguns fatores que aceleraram né, a saída de recursos de terra e assim colapsou, né? Então acho que eu vou meio que já falei um pouco de tudo isso aqui, mas isso aqui vai estar registrado aqui. Então, em 23 de março, acho que vale só destacar por último aqui um slide aqui, né?
E isso é um pouco das características de cripto, né? Isso aqui é uma foto de como estava em 23 de março, quando a gente fez essa análise interna aqui, a situação do Anchor Protocol, tinha 17 bi de dólar travado lá dentro, tinha total de depósitos, né? Que é o total valor travado é depósito mais colateral, né? Mas você tinha 11 bi com promessa de pagar, que ele estava assim, então era um depósito, CDBs, né? Vamos dizer assim, CDBs em UST, que tinha uma promessa de pagar esses 19,5 ao ano, né, e para um total emprestado de 2,8 bi. Então, assim, você estava pagando pelo 19,5 em 11 bi, só conseguindo emprestar 2,8 a 11,6 de taxa bruta, tá? E uma taxa líquida de 2,8, tá? Que essa é a taxa real de mercado, né? Onde o mercado estava, você conseguia ver, né, por exemplo, no Aave, no Compound, que são protocolos na rede Ethereum, que reagem a forças de oferta e demanda de dinheiro, então, portanto, esse é o preço justo do dinheiro naquele momento, né? Isso aqui era uma anomalia, então você estava pagando muito mais, mas por quê, né? Porque eles queriam fazer crescer a rede da Terra, né? Isso aqui foi isso aqui, tudo aqui que trouxe a demanda por terra para esses níveis e de uma coisa insustentável, tá? E o ponto é que a gente chegou até a fazer uma continha no dia 23 de março lá, né? E essa é um pouco das características, como eu estava falando, de cripto, que isso aqui é tudo checado online, né? Então a gente fazia a continha lá, o caixa está assim, está pagando tanto, né? Tanto de depósito, está queimando tanto. Então, enfim, a gente fez uma conta aqui, sem entrar muito nos detalhes, mas dada a velocidade das coisas que estavam acontecendo dentro do protocolo, ele estava queimando em torno de 4 milhões, 5 milhões de dólares por dia. E, dadas as reservas que aquele protocolo tinha naquele momento, a gente até tentou cravar uma data aqui, tinha 92, 93 dias para aquele protocolo quebrar, que a data seria 23 de junho. Né? O mercado antecipou em um mês e pouquinho, porque essa informação era pública, qualquer um poderia concluir isso, né? Então, essa é um pouco da beleza isso aqui a gente atualizava todo santo dia, coisa que você não consegue fazer no mundo tradicional. Eu não sei como é que está a saúde do banco X, quanto que tem de depósito, quanto que tem no caixa, ninguém sabe isso. E aqui você sabia, e a gente conseguiu cravar uma data, no dia 23 de junho, isso aqui vai explodir. E o mercado, como qualquer outro mercado de cripto, tem ser humano por trás, e a mecânica de leilão, de compra e venda é uma mecânica antecipatória, o mercado antecipa e viram isso e aí trigou. E dentro de um ambiente macro, como o próprio João colocou, de subida de juros, de aversão a risco. Então, teve todos esses fatores assim que contribuíram para ser tão rápido e ser tão intenso a liquidação aqui desse ecossistema. E um último detalhe aqui é que lá naquele dia lá, né, e uma das coisas que cripto oferece, isso aqui, essa Bright Union é um aglomerador de seguro de cripto, tá? Na verdade é seguro para contratos inteligentes, né, para bug de contrato e tal. E naquele dia já não tinha, nesse 23 de março aqui, você não conseguia, assim, tinha pouca oferta de seguro para o Anchor Protocol, para comprar o seguro para o Anchor. Tá? Então, aqui, ó, sold out. Tinha um aqui, tinha uma oferta de 410 mil dólares, irrelevante, custava 21% ao ano você segurar o Anchor naquele momento, né? Acima do que estava remunerando o próprio Anchor. Então, assim, não fazia sentido nenhum e baixíssima profundidade. Então, assim, já tinha mensagens, assim, né? Já tinha sinais, assim, dizendo que esse negócio não estava com cheiro bom. E assim eu encerro minha explicação aqui de Luna, né? Mas eu precisava fazer uma conclusão aqui comentários finais aqui, que é o seguinte: isso aqui foi um caso específico, tá? A gente continua achando que stablecoins é uma parte muito importante do ecossistema de cripto, né? Existe um caminho nos Estados Unidos, por exemplo, regulatório, que talvez exija que quem possa emitir tenha que ser praticamente instituições financeiras. Então, pode ser que a gente veja, né, um JP Morgan emitindo, um Bank of America emitindo. Tem inúmeras consequências disso aqui, como vai ser feito, isso aqui está em discussão, tá? Mas, assim, existe uma demanda por stablecoins em cripto. Existem algumas mecânicas que funcionam, né, como eu coloquei no começo, não são exatamente as ideais. Você tem essa questão de centralização, essas descentralizadas ainda não acharam o encaixe correto, mas existe muita coisa
acontecendo, muita gente testando o modelo de negócio e eu acho que é um tema que vai continuar muito relevante, né? A Luna em si tinha riscos concentrados muito relevantes, né? O próprio mecanismo de pegging era um risco muito relevante. O risco do que ficou concentrado no Anchor também acabou sendo muito relevante, então você tinha dois riscos muito grandes aqui embutidos, que qualquer um que parasse para olhar conseguiria enxergar isso, né? E, assim, até para minha surpresa, a reflexividade que aconteceu foi muito agressiva e foi muito rápida, né? Mas, assim, continuamos, dito tudo isso, continuamos, assim, isso aqui passou, o sistema limpou, sumiu 50 bi, é uma pena, o número parece muito, mas nós temos que botar isso no contexto global, no contexto de uma classe de ativos de 1,5 trilhão, 2 trilhões de dólares, e todo o resto do ecossistema acho que continua super saudável, com um monte de coisa acontecendo, e a gente continua entusiasmado com os fundamentos de longo prazo aqui para o setor, tá? Então, peço desculpas aí pelo pouquinho de tempo que passou aí, é um tema cativante e meio complexo também, mas espero ter ajudado todos aí a entender o que aconteceu. Muito obrigada a todos os participantes. A equipe institucional está à disposição para reuniões sobre conceitos. Fiquem aí à vontade de nos contactar e até o próximo call. Um abraço a todos, boa semana. Tchau, tchau.